Sabe que eu nunca entendi por que a quinta-feira da Páscoa é chamada de quinta-feira gorda? Assim como não sei por que o sábado é chamado sábado de aleluia. Sábado não teve nada de aleluia, né? Sábado Jesus ficou lá na sepultura e Deus em silêncio. Deus em total silêncio. Não disse nada. E Jesus morto lá na sepultura. Sábado foi um dia de perplexidade. Tem gente que diz, Jesus descansou, né? Para mostrar que até na morte ele guardou o sábado. Mas para mim que nada, aquilo ali foi um dia de perplexidade. Será que ele ressuscitaria mesmo como ele disse que o faria? E Deus em silêncio. Aliás, Deus ficou em silêncio muitas vezes, como fica na nossa vida. Eu vou comentar isso daqui um pouquinho. Mas quinta-feira gorda, será que é porque a Santa Ceia, a última ceia foi na quinta-feira? O pessoal comeu muito e aí tem a ver com engordar? Não sei. Nunca entendi por quê. Mas quinta-feira foi um dia muito... Naquela última semana de Jesus, a quinta-feira foi o dia da ceia, foi o dia em que ele foi preso, e na madrugada de quinta para sexta, Jesus passou por 6 julgamentos. Foi bastante estressante, foram bastante estressantes esses últimos, a quinta e a sexta-feira. Sábado foi o dia do silêncio, e domingo, então, foi o grande dia da ressurreição, sem a qual a nossa religião se torna vã. Bom, como prometido, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. Em todo mundo cristão católico, comemora-se a quaresma. O que é a quaresma? São aqueles 40 dias iniciados lá na quarta-feira de cinzas e que termina mais ou menos ou no sábado ou no domingo, aí depende do ano em que isso acontece, né? E o sábado da chamada Semana Santa, que esse ano, se eu não me engano, a quaresma termina no sábado. O ano passado ela terminou no domingo, ou seja, é uma data móvel. A cada ano ela tem uma época diferente. Mas existe uma outra Páscoa, essa é a Páscoa cristã. Existe uma outra Páscoa, que é a Páscoa dos judeus, e que também é uma data móvel, e que ocorre mais ou menos na mesma época da Páscoa cristã. Em alguns anos, eventualmente devido a cálculos astronômicos, essas duas Páscoas caem exatamente na mesma data. No mundo cristão, então, essa semana especial é chamada de Semana Santa, Semana do Calvário, Semana da Paixão, e essa época, a Páscoa, forma com o Natal as duas maiores festas da cristandade. Numa se celebra o nascimento do Salvador e no outro se celebra a sua morte e a sua ressurreição. Interessante que nós não sabemos, na realidade, com exatidão, né, quando Jesus nasceu e quando Jesus morreu. Eu anotei aqui, alguns estudiosos chegam a estabelecer o dia 3 ou o dia 10 de abril do ano 29 ou do ano 30, como sendo o dia em que Jesus morreu. E existem até argumentos bem construídos, eu já li algum material a respeito disso, não sei quantos de vocês já viram, que dizem que Jesus não teria morrido numa sexta-feira, ele teria morrido na realidade numa quarta-feira. Existe até uma religião que defende isso aí com unhas e dentes. Na realidade, nada disso aí é importante, nada. Datas são apenas datas. Eu acredito até que seja providência divina que a gente não saiba com exatidão essas duas datas mais importantes da cristandade. Por quê? Isso minimiza atitudes e ensinos que fatalmente iriam resultar em idolatria, né? Então é bom que a gente não saiba. O que conta para o cristão, na realidade, é o que esses acontecimentos representam e significam para o mundo, e qual o efeito deles na nossa vida atual e na nossa vida futura. Hoje nós temos alguns símbolos modernos, né, comerciais da Páscoa: o coelhinho da Páscoa, o ovo de chocolate, comer comida sem carne vermelha, não é?
você comer apenas frutos do mar, mas nada disso tem a ver com as Páscoas mencionadas na Bíblia. A Bíblia menciona duas Páscoas. Vamos chamar uma a Páscoa do Egito e outra a última Páscoa. Uma a Páscoa original, a Páscoa judaica, e a outra a Páscoa de Cristo Jesus. A Páscoa do Egito, a Páscoa original, a Páscoa de Moisés, tem simbolismos belíssimos e todos eles apontam para o plano de salvação e para a graça de Cristo Jesus. Eles são banhados por um fio de ouro da graça de Deus. É pena que os nossos irmãos judeus, até hoje, não tenham aceito que tudo que a Páscoa simbolizava, na realidade, já aconteceu. E continuem ainda esperando o Messias, que viria no espírito do profeta Elias. Aquela ceia original, lá no Egito, chamou-se Seder, ou Seder. À noite, eles deveriam se reunir em volta de um cordeiro de 1 ano, assado. Eles deveriam ficar nas suas casas, todo o povo hebreu, né? Enquanto nas ruas, à meia-noite, um anjo exterminador iria dizimar os primogênitos da população, poupando apenas os ocupantes das casas assinaladas pelo sangue de um cordeiro. Esse aqui é o relato. Eu vou ler na íntegra. Porque naquela noite, porque isso é dramático, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Antes, porém, eu quero fazer uma reflexão importante a respeito da Páscoa e que abrange também o Natal, né? Existe muita polêmica quanto a comemorar ou não comemorar essas datas. Então, eu quero dar para vocês o que eu considero o foco correto a respeito dessas datas. Definitivamente, nós, cristãos, que aguardamos o segundo advento de Cristo Jesus, não comemoramos o período da Páscoa e nem o do Natal como um rito religioso ou como uma cerimônia litúrgica. Para nós não é. Então, diferentemente de outras religiões também cristãs, né, na nossa igreja a Páscoa ou o Natal não tem a conotação de serem um rito religioso ou uma cerimônia litúrgica. Na verdade, o que nós fazemos é pura e simplesmente o seguinte: nós aproveitamos esse período, que é de fato um período significativo, né, para falar ao coração das pessoas, conscientizando as pessoas do que foi o nascimento de Jesus, no caso do Natal, do que foi o sacrifício de Cristo Jesus lá na cruz, pagando por todos os nossos pecados. Se vocês não sabiam, eu vou dizer para vocês, isso vai ficar mais claro nos próximos sermões, o pagamento da dívida do pecado, feito por Cristo Jesus na cruz com o seu próprio sangue, esse pagamento cobria todos os nossos pecados passados, cobria todos os nossos pecados presentes e cobria também todos os nossos pecados futuros que nós ainda vamos cometer. Isso é bíblico. Vocês vão entender isso claramente. A dádiva da graça, o perdão da cruz, cobre nossos pecados passados, presentes e futuros. Eu estou falando da dádiva da graça, da oferta de graça, da disponibilidade da graça. Ela cobre todos os nossos pecados. Se você vai obter ou não os benefícios dessa cobertura, essa é uma outra história. Isso aí envolve aceitação na forma de arrependimento,
de confissão e de abandono do pecado. Mas a oferta do perdão cobre todos os nossos pecados. E essa é a conscientização que a gente aproveita uma época como a época da Páscoa para passar para as pessoas. E vou dizer mais para vocês, essa conscientização tem que ser racional. Ela não pode ser simplesmente emotiva, lacrimosa, baseada apenas no sacrifício físico de Cristo Jesus. Sabe por quê? Muita gente já não se impressiona com o sacrifício de Jesus na cruz. Não se impressiona. Nós estamos acostumados a ver diariamente nos noticiários pessoas sendo barbarizadas, pessoas sendo executadas das maneiras mais cruéis, hediondas, dolorosas, selvagens, brutais que se possa imaginar. A dor alheia já não nos choca tanto. Se nós acompanhamos esses acontecimentos recentes no Rio Grande do Norte, em Roraima, em Manaus, no Espírito Santo, nós vimos pessoas sendo trucidadas friamente, de uma maneira truculenta, inimaginável há poucos anos atrás. Então, o sacrifício físico de Cristo Jesus, a furada da lança, as chibatadas, a coroa de espinhos, esse sofrimento físico não é o tipo de conscientização que a gente deve colocar na mente das pessoas. Não é. Não é. O que nós temos que ensinar e passar para as pessoas na época da Páscoa é o significado real daquele sofrimento para os destinos do mundo, para os destinos do universo. Mostrar para as pessoas que há uma guerra cósmica em andamento, uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra entre Cristo e Satanás, da qual nós somos vítimas, como eu disse ontem. Então, o que a gente deve é mostrar o que seria o mundo se Cristo Jesus não tivesse morrido aquela morte eterna que era nossa. Então, não vamos dramatizar tanto essa questão do sofrimento físico, que foi terrível. Na realidade, não foi aquilo que matou Jesus. Jesus não morreu e nem sofreu de dor física. Jesus morreu e sofreu de dor da alma. Foi isso que matou Jesus. Então, esse tipo de conscientização é o que a gente deve mostrar na Semana Santa. Na quinta-feira, foi interessante, a quinta-feira foi a quinta-feira do Getsemane, esqueci de falar isso, não é? E tem muita gente que acha que a nossa salvação ali correu um tremendo perigo. Por quê? Porque Jesus poderia desistir. Eu vou dizer para vocês, eu não acredito nisso. Eu não acredito que Jesus desistisse. Ele mesmo disse assim, o Filho do Homem, ele disse isso diversas vezes, mas me ocorre agora um homem que ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele veio cumprir uma missão e Jesus jamais desistiria. Eu chego a dizer que Satanás não queria que Jesus morresse, porque ele sabia, Satanás tem uma mente poderosa e ele compreende o plano de salvação muito melhor que qualquer um de nós. Ele sabia que a morte de Jesus na cruz selava definitivamente a sua sorte. Satanás, na realidade, queria que Jesus desistisse. Vocês já imaginaram que triunfo de Satanás poder chegar para Deus e dizer, está vendo? Nem teu filho suporta a tua vontade e as tuas leis. Pediu as vestes sacerdotais de volta e foi embora para o céu. Isso jogaria no lixo do universo o caráter de Deus e as leis de Deus. Jesus jamais faria isso. Então vocês podem ter certeza que naquela noite ali, naquela quinta-feira à noite no Getsemane, a nossa salvação não correu risco nenhum. Jesus veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Aquele choro de Jesus ali, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe como eu interpreto isso? Eu não vou nem para essa questão das duas naturezas de Jesus, e que ali era a natureza humana de Jesus chorando
e querendo ser livre da morte, querendo não morrer. Eu não interpreto dessa forma. Eu, pessoalmente, eu vejo aquele choro, aquele lamento de Jesus ali. Jesus não queria morrer ali no Getsêmani. Ele não queria morrer ali sem que a sua morte fosse testemunhada por todo aquele povo que estava ali, que tinha vindo ali e que iria assistir aquele espetáculo. Ele não queria morrer ali debaixo de uma oliveira, escondidinho, humilhadinho, não. Ele não queria morrer ali. Pai, eu não quero morrer aqui. Tanto que você chega em Hebreus, e o escritor do livro de Hebreus, se referindo a essa cena, ele disse que aquela oração de Jesus foi atendida. Foi atendida, porque ele não morreu ali. Ele morreu na cruz, testemunhando então a nossa salvação. Mas vamos em frente. Então, o que eu estava dizendo? Como nesse momento do ano, nessa época do ano, todos estão bem mais sensíveis, assim como no Natal, então nós não devemos perder essa oportunidade para estar lembrando os verdadeiros símbolos da Páscoa e o seu significado. Vamos ver então agora alguns simbolismos da Páscoa, e fazendo uma comparação da Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Vamos traçar esses paralelos aí e vocês vão ver que é muito lindo, é muito interessante. Olhem só, eu consegui compilar 10 paralelos entre uma Páscoa e outra. É bom, vai numeradinho ali e vocês já sabem quando o sermão vai acabar, né? Então vamos lá. Primeiro paralelo, a Páscoa original, a Páscoa lá do Egito, ela foi estabelecida para os hebreus entre a 9ª e a 10ª pragas. Vocês lembram, né? O Egito foi assolado por 10 pragas. Entre a 9ª e a 10ª, Deus deu uma paradinha. Deus deu uma paradinha ali e chamou Moisés e instituiu essa cerimônia da Páscoa. Aquilo ali era o prenúncio e a certeza de que a libertação já estava bem próxima. Ou seja, a redenção do sofrimento do povo no Egito era uma coisa já tão certa, após tantas pragas terríveis, que a Páscoa que foi instituída ali, tudo que ela envolvia, foi como se fosse uma comemoração antecipada da libertação. Deus veio então assolando o Egito com 9 pragas. Na 9ª ele deu uma paradinha, chamou Moisés, instituiu a Páscoa, como se fosse então uma celebração antecipada da libertação do povo do jugo dos egípcios. Na Páscoa cristã e nos ritos cristãos do lava-pés e da Santa Ceia, que de certa forma são um sucedâneo dessa Páscoa cristã. Na Páscoa cristã, nós também estamos celebrando com antecipação uma redenção final, que está cada vez mais próxima, cada vez mais gloriosa, desejada e bem-aventurada. Então, na realidade, nós vamos fazer isso até que o Senhor venha. Isso nos dá certeza da salvação, isso fortalece nos nossos ritos de lava-pés e de Santa Ceia, que rememoram então a Páscoa cristã, que rememora a Páscoa do Egito. Nós estamos celebrando antecipadamente a nossa redenção, que está cada vez mais próxima. Um dia nós vamos sair da igreja, ou sair das nossas casas, ou onde nós estivermos, aqueles que estiverem vivos, vão olhar para o céu e vão ver uma nuvenzinha escura do tamanho da mão de um homem. É a nossa redenção que se aproxima. Mais um outro paralelo. Na Páscoa judaica, a palavra Páscoa, que se diz Pesach, ela significa passagem, passar além, ultrapassar. Ela tem 2 simbolismos. Primeiro, quando o anjo exterminador do Senhor visse o sangue do cordeiro nas portas dos hebreus, ele passaria além. Ele não entraria, ele passaria além, poupando os moradores da morte dos seus primogênitos. Mais tarde, ela adquiriu também, mais adiante um pouquinho, um outro significado, que foi relembrar a passagem dos hebreus pelo Mar Vermelho. Na Páscoa cristã, ela também indica para nós uma passagem, só que é uma passagem da morte para a vida. É uma passagem das trevas para a maravilhosa luz do Evangelho, para a liberdade,
né? Estávamos numa condição de perdidos e fomos achados. Éramos servos do diabo e nos tornamos filhos de Deus. Então, a Páscoa cristã nos lembra também essa passagem das trevas para a luz. Mais um paralelo. Na Páscoa judaica, que durou 7 dias, vocês veem isso lá no versículo 15 do livro do Êxodo, capítulo 12, ainda hoje, a Páscoa comemorada pelos judeus ortodoxos, ela demora 7, 8 ou 9 dias, né? Então, é um tempo em que eles executam diversos rituais ao longo da semana. Eu tenho muitos amigos judeus, eu acho lindo isso. Eles têm diversos rituais e preparos espirituais, cada um deles com seu significado. Por exemplo, eles comem pão sem fermento, os chamados pães ázimos, que significa o quê? A pureza da qual nós devemos nos revestir diante de Deus. Eles comem ervas amargas. Eu fui procurar que ervas amargas eram essas, encontrei raiz forte, que eu não sei o que é, rúcula, agrião, chicória. São ervas que lembram o sofrimento no Egito. Tudo na Páscoa judaica tem um significado profundo. Da mesma forma, na Páscoa cristã, que não está definida para durar 7 dias, mas que já dura aí mais de 2000 anos, se repetindo em nossas igrejas através das cerimônias da Santa Ceia e do lava-pés, né? Nós também temos ali representado o nosso período de santificação, aquela santificação diária, em meio às nossas amarguras, os nossos sofrimentos, as nossas tentações, as nossas provações, o perdão do qual nós somos objeto de Deus a cada instante e muitas vezes não nos damos conta disso. São as nossas ervas amargas. Mais um paralelo. Na Páscoa judaica, Deus disse que ninguém deveria comer aquela refeição sozinho. Olha que coisa linda. Está lá nos versos 3 a 4. Êxodo 12, 3 a 4. Ninguém deveria comer aquela refeição sozinho, mas deveria compartilhá-la com outras famílias. Ou seja, o núcleo da Páscoa judaica era e continua sendo a família, os amigos. Você comê-la sempre na companhia de alguém. Ou seja, o espírito presente na ceia da Páscoa dos judeus era e continua sendo a família, compartilhando aquela refeição com quem mais quisesse comê-la. E Deus falou, se algum não hebreu quiser participar, está lá no verso 48, se algum não hebreu quiser participar, ele só fez um requerimento, ele teria que se circuncidar. Por quê? Porque era o ritual cívico-religioso deles naquela época. Então, a maneira de manifestar a aceitação, o simbolismo daquela primeira Páscoa judaica, se a pessoa não fosse um hebreu, era praticando a circuncisão. Na nossa Páscoa, vamos ver se há um paralelo. Nós também devemos compartilhar não só o alimento material, mas o alimento espiritual, o Evangelho, com quem quiser. E detalhe, se alguém quiser participar desse alimento espiritual, o requerimento não é mais a circuncisão. O requerimento agora é ter fé. Fé no Filho de Deus. Fé é a nossa circuncisão. É a maneira hoje que nós temos de manifestar a aceitação e o desejo de sermos incluídos entre os crentes em Cristo Jesus. Vamos ver mais um paralelo das duas Páscoas. Na Páscoa judaica, o cordeiro devia ser um animal de 1 ano, sem defeito, perfeito, sem uma mancha sequer. Essa foi a orientação que Deus deu a Moisés. Então tinha que ser um cordeiro sem mancha, um cordeiro perfeito. Na nossa Páscoa, o Cordeiro de Deus, embora tenha vindo, e isso é bom que a gente comece a compreender, porque essa é uma questão que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela no sermão do sábado à tarde e no sermão do domingo, né? Embora Jesus Cristo tenha vindo com uma natureza não igual à natureza humana, mas semelhante, Jesus veio em semelhança de natureza humana. Ele nunca cometeu qualquer pecado, nunca cometeu nenhum ato de injustiça. Jesus não tinha nem mesmo propensão
ao pecado. Viveu aqui em completa pureza, santidade, perfeição e foi depositário da plena graça de Deus ao homem. Havia possibilidade de que Jesus pecasse? Havia, claro. Ele poderia ter pecado? Poderia ter pecado, mas não pecou. E a gente vai entender por que foi que Jesus não pecou. Isso então na nossa Páscoa. Vamos ver mais um paralelo, o sexto paralelo. Na Páscoa do Egito, o cordeiro tinha que morrer. E o sangue dele tinha que ser derramado então e exposto nos umbrais das portas daqueles que queriam ficar livres da condenação e da morte dos primogênitos. Na nossa Páscoa, o sangue de Cristo Jesus é a nossa única garantia de salvação. Foi derramado por nós e é a base do plano de redenção. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mais um paralelo. Na Páscoa judaica, o cordeiro tinha que ser assado inteiro. Nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado. Olha que interessante. Na Páscoa cristã, esse simbolismo acabou se cumprindo inteiramente na cruz. Quebraram as pernas dos dois. Você sabe por que eles quebravam as pernas dos ladrões? Com dois objetivos. Primeiro, aquilo ali acelerava a morte. Era uma coisa cruel. Era um item de crueldade sem tamanho. Aquilo ali acelerava, porque havia o sangramento interno, hemorragia interna, e também evitava que algum preso conseguisse se soltar da cruz, evitava que ele fugisse. Mas com Jesus não fizeram isso. Quando eles foram para fazer isso, viram que ele já estava morto. Nenhum osso de Jesus Cristo foi quebrado. Salmo 34, 20 falava disso, e João 19, 36 então atesta que isso aí se cumpriu. Mais um paralelo. Na Páscoa judaica, o cordeiro era demasiado precioso para sobrar. Ele tinha que ser totalmente consumido. E as sobras, então, deveriam ser queimadas. Por isso, a família que fosse pequena, lá naquela Páscoa do Egito, fosse pequena demais para um cordeiro, poderia juntar uma outra família convidada para comerem do mesmo cordeiro, para que não sobrasse. O cordeiro pascal tinha que ser completamente consumido. Olha que simbolismo interessante. Na nossa Páscoa cristã, Jesus Cristo deve ser totalmente absorvido na nossa vida. Mais do que isso, ele deve viver dentro de nós. Isso é lindo. Para que, estando ele em nós e nós nele, não haja mais nenhuma condenação. Depois do ato da justificação, que a gente vai aprender bonitinho no sábado de manhã, o que é justificação, quando é que o homem é justificado e por que ele é justificado sem as obras da lei? Somente pela fé. Nós vamos entender direitinho, vamos ver que isso é lógico. Tinha que ser assim. Então, quando o homem é justificado, ele ainda não mudou, mas o que mudou foi a posição dele, a situação legal dele diante de Deus, que o via como um pecador e agora não o vê mais como um pecador. Então, quando o homem é justificado, logo ele entra em santificação e Paulo diz assim, que não resta mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Isso tira o medo do juízo, isso tira o medo do fim do mundo. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, quer se sentir salvo? Descubra o que é estar em Cristo Jesus e não há condenação nenhuma para você. Mais um penúltimo paralelo. Isso é bonito. Aquela Páscoa judaica, ela tinha que ser comida em pé, não confortavelmente sentados, esparramados, numa poltrona, numa cadeira, ao redor de uma mesa, confortavelmente, não. A orientação de Deus para Moisés foi que aquela Páscoa tinha que ser comida em pé, não relaxadamente. Eles tinham que estar prontos, vestidos com sandálias nos pés e com cajados na mão, como quem estivesse com muita pressa para partir para uma grande e definitiva viagem de libertação. Isso é lindo.
Está lá em Gênesis 12, versículo 11. Então, vamos então repetir. A Páscoa do Egito, na recomendação de Deus, tinha que ser comida com todos ao redor na mesa, prontos para partir. Com sandálias nos pés, com seus vestidos, com suas capas, com suas túnicas e com nas mãos. E não confortavelmente sentados. Aquilo ali era para dar de fato a ideia de que eles estavam com pressa para sair e para serem libertados, irem naquela viagem fantástica, que não era para ter demorado 40 anos, acabou demorando, não é? Na nossa Páscoa cristã, olha que coisa linda, nós devemos lembrar que nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos todos às vésperas da nossa maior e mais esperada viagem para Canaã Celestial. Eu não sei quantos de nós realmente sente isso. Eu não sei quantos de nós realmente desejamos ver Jesus voltar. Nós temos tantos projetos, tantas coisas a realizar, né? Tantos planos, viagens, estudos, família, construções. Será que nós de fato queremos ver Jesus voltar? Se saíssemos agora no final desse culto e víssemos alguma coisa aparecendo no céu, será que isso nos deixaria de fato alegres? Ou será que seria um incômodo na nossa vida? Não é? Então, na Páscoa cristã, nós temos que viver com esse senso de urgência, como se nós estivéssemos apressando a volta do Senhor, como diz 2 Pedro 3,12. Não nos conformando com esse século, nem com as coisas do mundo, porque a nossa redenção se aproxima. Não podemos adiar, não podemos negligenciar, não podemos nos descuidar da nossa preparação para o céu. E agora, o último paralelo. A Páscoa judaica, ela foi tomada pouco tempo antes, eu anotei aqui, foram 3 meses antes de Deus fazer com o povo o grande concerto da sua lei lá no Monte Sinai. A chamada Velha Aliança, Velho Concerto, Velho Testamento. E eu quero aproveitar isso aí para passar um conceito para vocês. Nós falamos muito em Novo Testamento e em Velho Testamento. E consideramos que o Velho Testamento são aqueles 39 primeiros livros da Bíblia, não é? E que o Novo Testamento são os 27 últimos livros da Bíblia. E fizemos então então entendemos essa divisão, mas na realidade, essa divisão foi criada por 2 teólogos do século II. Um chamava-se Tertuliano, o outro chamava-se Orígenes. Foram 2 dos pais da igreja. Eles é que compilaram, após o cânon ter sido definido, o que eles fizeram? Eles consideraram que os 39 primeiros livros da Bíblia, que relatavam desde a criação toda a história do povo hebreu, seria então o Velho Testamento, o Velho Concerto, simbolizariam a Velha Aliança. E criaram então essa dicotomia. Os 27 últimos livros, né, a partir do nascimento de Jesus, passaram então a ser chamados de Novo Testamento. Mas vocês sabem que apóstolo Paulo, ele cria ele bota uma minhoca na nossa cabeça quando em 1 Coríntios 3,14, ele diz que o Velho Testamento foi abolido. Ele fala isso com todas as letras. E aí não tem sofisma. Ele está dizendo que o Velho Testamento foi abolido. Então, se ele foi abolido, ficamos apenas com o Novo Testamento. Hoje até publica-se aí, apenas, normalmente quando você vai se hospeda em hotéis, isso até está sendo cada vez menos comum. Mas eu lembro que até alguns anos atrás, tudo que era hotel, você se hospedava lá na mesinha de cabeceira, lá tinha um Novo Testamento. Nunca se encontrava a Bíblia inteira, mas sim um Novo Testamento. Você sabe na realidade o que é Velho Testamento, Velho Concerto, Velha Aliança, e o que é Novo Testamento, Novo Concerto, Nova Aliança? Eu vou dizer para vocês. Velho Concerto, Velha Aliança, Velho Testamento é o relacionamento de Deus com seu povo baseado no sangue de animais. Hebreus fala isso. Então vou repetir. Velho Testamento é o concerto de Deus com seu povo baseado
no sangue de animais. Novo Testamento, Lucas 22, versículo 20, é o concerto de Deus com seu povo baseado no sangue de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro. Aliás, na última ceia, Jesus levanta a taça de vinho e diz: esse cálice representa o Novo Testamento no meu sangue. Então, repetindo, Velho Testamento, concerto de Deus com seu povo baseado no sangue de animais. Paulo está certo, foi abolido. Todo esse cerimonialismo foi de fato abolido. Apontava para algo que aconteceu. Novo Testamento, o concerto de Deus com seu povo baseado no sangue de Cristo Jesus. E nessa nova aliança, tá? Isso é uma informação adicional que eu passo para vocês. Nessa nova aliança, a gente pensa, bom, nova aliança, novo concerto, Novo Testamento, Deus mudou e disse por aí que nessa nova aliança, aquela lei lá do passado, que era só para os judeus, né, disse isso por aí, ela não tem mais validade. Mas não é isso que dizem as palavras de Deus quando Ele anunciou a nova aliança. Ele diz que na nova aliança as minhas leis serão escritas nos vossos corações. Deus não tirou as suas leis de cena na nova aliança. Apenas ao invés de elas estarem agora em frias tábuas de pedra, elas agora passariam a fazer parte racional da sua vida escrita no seu coração. Mas eu queria mencionar agora, para terminar, um detalhe. Eu só atentei para esse detalhe quando eu estava escrevendo essas reflexões aqui. Olha só que coisa linda. Aquela Páscoa original, eu acabei não botando ali, mas está ali o que eu acabei de dizer. Aquela Páscoa original no Egito, como eu falei aqui, ela aconteceu entre a 9ª e a 10ª praga. Olha que coisa linda. Em todas as outras pragas, da 1ª até a 9ª praga, Deus voluntariamente, Deus espontaneamente livrou a terra dos hebreus e, consequentemente, livrou o povo hebreu de sofrer com aquelas pragas e de morrer em consequência delas. Eles não fizeram nada. Eles não tiveram que fazer absolutamente nada. Eles não tiveram que merecer nada para que efetivamente conseguissem de Deus aquela bênção. Eles apenas eram, por graça e por propósito divino, o povo escolhido de Deus, o povo que Deus se dispôs a salvar. Então, até a 9ª praga, eles vieram sendo salvos apenas, sabem por quê? Porque eles eram hebreus, porque eles faziam parte do povo escolhido de Deus, graça plena e completa para aquele povo, graça estendida voluntária, espontânea e unilateralmente por Deus para aquele povo. Isso da 1ª até a 9ª praga. Mas agora, antes da 10ª e última praga, Deus introduziu um detalhe importante. Agora, com essa questão da Páscoa judaica, do cordeiro, do sangue nos umbrais das portas, para alcançar a libertação final, o povo hebreu devia mostrar que ele queria de fato obter a libertação, obter aquela grande salvação. Agora eles teriam que cooperar com Deus para que fossem definitivamente salvos. Até a 9ª praga não fizeram nada, mas na 10ª praga, para que fossem definitivamente salvos, eles teriam que fazer alguma coisa. Eles teriam que cooperar com Deus, mas não seria uma obra, não seria nada que pudesse ter mérito próprio. Essa é a grande diferença. O que eles iam fazer, cooperando com Deus, não era nada que tivesse em si mérito próprio, para pagar sequer uma pequena parte daquela libertação. Tudo que eles teriam que fazer era demonstrar atitude, demonstrar vontade, demonstrar decisão, fazer uma escolha. Esse é o nosso papel.
Esse é o papel que o homem desempenha no processo de salvação. Eu vou descrever isso e detalhar melhor nos próximos sermões. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Eu tenho que ter uma atitude. Todo o processo de salvação está garantido pela graça, está garantido pelo sacrifício de Cristo Jesus, oferta espontânea, liberal, algo que foi feito em tempos em que eu nem existia, foi decidido em tempos imemoriais, algo que foi feito fora de mim, sem a minha participação, sem que eu soubesse. Eu não fui consultado para ser salvo por Deus, Ele fez tudo o que tinha que fazer. Mas para que eu possa obter os benefícios dessa salvação, eu tenho que fazer uma escolha, eu tenho que ter uma atitude. E lá no Egito, o que eles tinham que fazer? Que obra eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar o sangue do cordeiro morto e espalhar esse sangue nos umbrais da porta. Com isso eles estariam dizendo para Jeová: eu quero sair daqui, eu quero ser liberto, eu acredito. Agora sim, eles seriam definitivamente libertos e salvos, não mais porque eram hebreus, não mais porque eles eram descendentes de Abraão, não mais porque eles sofreram por 430 anos, ao longo de quase 5 séculos. Eles seriam salvos se acreditassem. Eles seriam salvos se tivessem a atitude de pegar o sangue e colocar na porta, nos umbrais das portas, para ficarem então debaixo da salvaguarda do sangue do Cordeiro. Então eles seriam justificados pela fé no sangue do Cordeiro. Não era nenhuma obra própria, mas eles tinham que cooperar nesse processo. Nós vamos entender no sermão do sábado à tarde que a salvação é um processo, não é um ato único, isolado, parado no tempo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não é. A salvação é um processo dinâmico, progressivo, contínuo. E nesse processo, que eu chamo também de interativo, existe um momento em que o ser humano participa. E é quando eu vou responder para vocês a pergunta: do que é que eu tenho que fazer para me salvar? Mário, eu tenho que fazer alguma coisa para me salvar? Eu tenho. E eu vou explicar para vocês que coisa é essa, quando é que eu faço, por que é que eu faço, com que objetivos eu faço. Vou só adiantar para vocês, isso acontece depois que você já foi salvo. Isso acontece na fase de santificação, depois que você já foi salvo da condenação do pecado e já foi justificado pela fé. Mas é lindo quando você une essas pontas aí e entende. E essa simbologia vem lá do Egito. Até a 9ª praga foram salvos unicamente por serem hebreus. Mas na 10ª praga, eles tiveram que cooperar com Deus. Eles tiveram que dizer: não, eu quero essa salvação. A graça de Deus, ela é estendida de modo incondicional. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A salvação não é privilégio mais de uma nação, não é privilégio de um povo, não é privilégio de uma igreja, não é privilégio de uma organização, não é privilégio de uma instituição que tem CNPJ, não é. A salvação é privilégio de todo aquele, judeu ou grego, rico ou pobre, livre ou servo, culto ou inculto, que tendo fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, se lava no seu sangue, simbolicamente, espalha esse sangue na porta do coração e assim fica livre da morte eterna. Esse é o processo salvífico. Mas que ninguém se engane. Aceitar a salvação em Cristo Jesus, aceitar o seu sacrifício, aceitar a sua graça como a única garantia da salvação e da vida eterna, não é, de modo nenhum, uma licença para continuar vivendo de qualquer maneira, do jeito que bem quisermos. Todo aquele que aceita Cristo e sua graça muda de vida. Não há outra possibilidade. Vou repetir. Todo aquele que aceita Cristo e sua graça muda de vida. Muda de vida. Essa mudança de vida se manifesta de forma natural, no trato com as pessoas, nos gostos, nos interesses, na conversa, nos objetivos,
na vontade de ficar pertinho de Deus e até vontade de não pecar contra Ele, na consideração às suas leis, na disposição para que Deus opere e transforme o nosso coração. Esse estado de santificação é resultado de estar ligado na videira verdadeira. É resultado da salvação. A obediência à vontade de Deus nunca foi o centro da salvação. Nunca foi. O centro da salvação é a graça de Deus. A obediência e a submissão à vontade de Deus é fruto do Evangelho. É fruto do Evangelho. Só que isso não pode constituir nenhum esforço. Não pode ter a intenção e nem a ilusão de que nós estamos comprando a salvação e estamos fazendo por merecer a salvação. Estamos pagando por ela. Não temos a menor condição de oferecer a Deus a nossa pobre obediência como moeda de troca na questão da salvação. Eu sempre digo, nossa pobre e rota obediência, a nossa difícil submissão aos reclamos de Deus não são o centro do Evangelho. A nossa justiça para Deus é trapo de imundícia. Qualquer coisa boa que nós apresentemos a Deus na nossa vida em santificação não nos faz melhores do que o nosso semelhante, não compra o favor de Deus e não tem nenhum papel salvífico. É tão somente fruto do Evangelho na nossa vida. Meu último pensamento nesse sermão, pense nisso. Pense nos simbolismos lindos da Páscoa original que nós vimos aqui. E seja salvo. Obtenha a vida eterna não por pertencer a esse ou aquele povo, não por frequentar essa ou aquela igreja, não por achar que obedece aos mandamentos de Deus, mas porque você aceitou na sua vida os méritos do Cordeiro. Você creu nisso, você quis isso na sua vida, você espalhou o sangue dele na porta do seu coração, e isso aí transformou você. Isso aí transformou você. Nós vamos ver, num dos sermões aí à frente, não me lembro agora qual, que a fé pela qual o ser humano é justificado não é uma fé qualquer. A fé da qual se diz nós somos justificados pela fé não é uma fé qualquer. Não é uma fé mística, não é uma fé contemplativa, não é uma fé passiva. Não. Eu vou dar um exemplo de 4 personagens bíblicos que manifestaram o tipo de fé que Deus usa para nos justificar. E vocês vão ver que essa fé é proativa. Ela é proativa. Existe um momento no processo da salvação em que o usuário desse sistema, que é o pecador, ele interage com o sistema de salvação. E é muito bonito quando você entende isso, e isso não torna você legalista de um lado e nem liberalista do outro lado, que são 2 grandes riscos. São 2 extremos nessa visão do que é a salvação e do que é a graça. E Deus não se encontra nos extremos. Desculpem, eu espero passar para vocês então, até domingo, vamos começar amanhã, uma compreensão bíblica dentro da mensagem adventista, do que é a graça de Deus. A partir de amanhã nós vamos ver um pouquinho de teologia. Teologia bíblica e teologia da nossa literatura denominacional. E vamos compreender como funciona a salvação. Isso vai nos trazer o que eu chamo alegria e certeza da salvação. Que Deus nos abençoe. Amém. O Johnson vai cantar e em seguida nós oramos.
Amém? Depois de alguns ajustes. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é maior do que o nosso limitado ser. Que essa mensagem da maravilhosa graça de Deus possa penetrar cada dia mais no nosso coração. E em nome de Jesus, nós fazemos parte do exército de Deus, que almeja cada dia mais receber da graça e do dom do amor. Cristo conhece o meu coração, ninguém no mundo me entende melhor, somente Jesus, Ele me dá o que eu não mereci, só pelo meu gesto de aceitação, a graça só o Senhor lava as transgressões, o seu amor sará, concede paz se me arrependo, sua graça é maior do que o meu limitado ser. Mesmo que o mal roube o pouco que sou, mesmo que os outros não vejam em mim reflexo do céu, Cristo me vê bem além de onde estou, só pelo meu gesto de aceitação, a graça só o Senhor lava as transgressões, o seu amor sará, concede paz se me arrependo, sua graça é maior do que o meu limitado ser. A sua graça é maior, a sua graça é maior, a sua graça é maior. Amém. A Páscoa é a festa da família.
É uma das festas que a gente gosta de ter em volta de uma mesa a nossa família. Eu, quando falo em família, eu me emociono muito. Eu tenho 5 filhas. E nem sempre os nossos filhos, como eu falei ontem, seguem em seus caminhos e suas escolhas aquilo que nós planejamos para eles, não é? Nem sempre nós temos a oportunidade de reunir os nossos filhos nessas chamadas festas da família. Mas eu queria dizer para vocês, deixar com vocês uma reflexão curtinha. Nós temos filhos problemáticos, todos nós temos. Filhos problemáticos, filhos com interesses diferentes dos nossos, não é? Mas os nossos filhos têm suas lutas. Nós não temos ideia, no mundo de hoje, do que os nossos adolescentes, os nossos jovens estão enfrentando. O mundo de hoje é perverso. O mundo de hoje é nojento. As lutas deles são muito grandes. Existem doenças como a depressão, que está tomando conta da mente e da cabeça dos nossos jovens. Antigamente, depressão era coisa de gente idosa. Hoje a depressão ataca crianças de 10, 12, 15, 18 anos. Pessoas que muitas vezes ficam com as vidas estragadas em função de doenças emocionais de todo tipo. Então eu queria pedir a vocês que nas orações, desse final de semana dedicado a rememorar o sacrifício de Cristo Jesus, lembrassem dos filhos de vocês, dos nossos filhos, e orassem especificamente por eles. Tem um pensamento de Augusto Cury, que ele diz assim, que são os filhos difíceis que testam a grandeza do nosso amor. Vou repetir. São os filhos difíceis que testam a grandeza do nosso amor. É muito bom ter um filho programado para obedecer, que obedece todas as nossas ordens e orientações sem discutir. Esse é o sonho, né? Mas não é assim. Eles pensam, eles criam asas, eles têm dificuldades de todo tipo. E a maneira como eles estão testando o nosso amor a cada instante. Nós somos filhos difíceis para Deus. Deus perdeu 1/3 dos seus filhos e perdeu de forma irrecuperável. Deus é um pai que perdeu 1/3 dos seus filhos e nós somos filhos muito difíceis para Ele. Então, vamos orar pela nossa família, pelos nossos filhos nessa época de Páscoa. Eles precisam de muito amor, muita compreensão e que Deus nos abençoe. Eu queria pedir ao pastor Zanella que fizesse essa última oração e pedindo especificamente pela família, pelos nossos filhos e filhas, muitos distantes de nós. Vamos colocar em pé para nós orarmos então. Senhor nosso Deus, uma ocasião os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos a orar. E o Senhor começa a oração dizendo: Pai Nosso. E nós sabemos que essa palavra é uma palavra carinhosa para o Senhor. E isso reflete o eterno amor e bondade e o carinho que o Senhor tem por cada um de nós, seus filhos. Nós te louvamos por termos um Pai tão amoroso, tão preocupado com todas as nossas necessidades
e sempre pronto a nos conduzir para a sua salvação. Obrigado, Senhor, pela proteção e cuidado. Que nós sejamos reflexos desse teu amor aos nossos filhos. E humildemente pedimos que o Senhor também os abençoe. Que o Senhor os guarde com os teus anjos. Que aqueles pequenos que dormem à noite tenham a certeza também do teu cuidado e da tua proteção. Pai querido, leva-nos em segurança aos nossos lares. Guarda-nos e que a tua presença esteja constantemente com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.